Fala galera, beleza? Hoje dia 17 de agosto, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice abriu em gap de baixa, tá? Hoje, de aproximadamente aqui uns 300 pontos e logo no primeiro candle do dia a gente já percebe uma pressão vendedora, né? Impulsionando o mercado para baixo e inclusive travando nessa região de fundo aqui, ó, que foi o dia de ontem, beleza? Então a gente consegue perceber que houve uma trava nessa região, né? Aqui o mercado basicamente fez um inside bar, teve uma briga e depois o mercado acabou fazendo o quê? Ele basicamente congestionou de forma aqui lateral, as médias caindo, e aí o mercado basicamente formou aqui um power breakout, tá? Uma estrutura aí de continuidade de movimento, onde os preços afastam das médias, as médias vêm caindo, o preço vai acumulando e a hora que a média ancora no preço, o preço sai, certo? Então esse daqui é o Power Breakout. Aqui, exatamente às 10 horas, que foi o horário do mercado à vista abrir, né? A gente percebe que o mercado fez 1, 2, 3 de venda dentro das médias de 9,20 e a hora que saiu com força acionou aqui uma venda, tá? Se a gente pega basicamente esse rangezinho dessa caixinha aqui e se a gente copia e cola, a gente consegue perceber que o mercado ele acabou cumprindo esse alvo, né, de aproximadamente aqui uns 350 pontos e exatamente no horário do mercado americano abrir, a gente consegue perceber que teve um ruído, né? O mercado basicamente abriu e já impulsionou toda essa alta aqui de aproximadamente 1.000 pontos, né? Estopando, obviamente, quem tinha vendido e quem não realizou nesse alvo dessa caixinha projetada, provavelmente foi estopado, porque mesmo se tivesse colocado o stop técnico aqui em cima, seria tirado dessa operação, porque o preço dele chegou mesmo a ultrapassar 9 a 20 a VWAP e inclusive a média de 50. Entretanto, galera, se a gente pegar o FIBO, né, que até então aqui era a mínima prévia do dia, com essa última máxima relevante de ontem, a gente percebe que o mercado fez o quê? O mercado basicamente, ele travou aqui na região de 61,8, que é aquilo que eu sempre comento com vocês, que o 61,8 sempre faz preço, né, nas retrações e impedem, obviamente, quando o mercado ele vai falhar a continuidade, é no 61 que normalmente ele falha. E aqui a gente percebe que foi travado exatamente no 61,8 e logo na sequência o mercado já fez um padrão de venda, né, que é o preço de fechamento de reversão, violando a máxima anterior, voltando e fechando esse candle aqui negativo dentro do corpo do candle anterior. Então isso daqui basicamente foi um ruído, né, pelo fato do mercado americano abrir, subiu 1.000 pontos e já devolveu na mesma proporção, certo? Então ele demorou basicamente aqui 10 minutos para subir e 15 minutos para voltar para o mesmo patamar de preço. Quando chegou nesse patamar de preço, houve uma trava, né, da parte dos compradores aqui embaixo novamente e o mercado recuou de novo. Se a gente pegar esse fundo aqui com esse topo aqui agora, que foi o último topo prévio, a gente percebe de novo que o mercado acabou travando aonde, galera? Exatamente no 61,8, tá? Aqui, ó. O mercado caiu, retraiu no 61. E aqui a gente consegue perceber 1, 2, 3, 4 toques na região de 61%. O mercado aqui ele ficou basicamente lateral, né? As médias estavam flat, não tinha, obviamente, muito o que fazer. Então quem ficou querendo operar nessa região e colocar stop curto provavelmente foi tirado diversas vezes, porque realmente o mercado estava sem direção. Então o que a gente tinha? A gente tinha um cenário onde se o mercado perdesse essa região de fundo, que até então era a região de fundo prévio, a gente tinha um cenário onde a gente poderia trabalhar projetando todo esse cenário aqui para baixo, né? Ou minimamente projetando esse pivô aqui também, ó, né? Projetando esse pivô aqui para baixo, certo? Então a gente tinha esses cenários. E o mercado ele estava congestionado, ele travou no 61 aqui, travou no 61 aqui. E o que ele começou a fazer? Ele começou a deixar topos descendentes, né, galera? Então ele travou numa região de suporte e começou a deixar topos cada vez menores, certo? E inclusive esse último topo aqui também foi exatamente os 61% dessa quedinha aqui, ó, tá? Então, basicamente, o que o mercado estava fazendo? O mercado estava fazendo uma angulação de um triângulo descendente, né, galera? Um suporte bem definido, topos descendentes. O mercado estava vindo da onde? O mercado estava vindo de cima para baixo, então é a favor da tendência.
certo? E a partir do momento que o mercado rompeu essa região aqui de fundo, com esse candle aqui, ativou de fato o gatilho de venda, tá? E aí a gente percebe que já tem alinhamento das médias móveis, né? O mercado trabalhando em pivôs descendentes, então ele saiu dessa região de enrosco. E agora, se a gente for trabalhar com os alvos de Fibo, vamos pegar aqui, ó, esse topo com esse fundo aqui. Se a gente projeta, ó, o primeiro alvo estaria aqui, certo? Passou do primeiro alvo, joga para o segundo alvo. E olha lá onde que o segundo alvo projetaria, tá? Aqui no final do dia. Ah, Adriano, mas você falou também aqui do cenário onde tem esse pivô de baixa. Beleza, vamos pegar daqui, ó. Se eu pego esse topo com esse fundo e projeto, ó, o primeiro alvo está aqui, segundo alvo está aqui e o terceiro alvo geraria um alvo aqui, certo? Então percebam o seguinte, galera. Como tem dois níveis de Fibo que projetam basicamente um alvo perto um do outro, certo? O primeiro alvo está aqui nessa região do 116,480, né? E essa região aqui do 116,360, certo? Então, quando tem dois alvos de Fibo muito próximos um dos outros, normalmente eu considero essa região como uma região do quê? De interesse, uma região de pressão. Então, se a pessoa estiver posicionada, onde que provavelmente essa pessoa deve buscar um alvo? Dentro dessa região de pressão. Por quê? Porque é uma região de convergência, tá? Então o mercado dentro dessa estrutura, o mercado veio e pivotou apenas uma única vez aqui na 9, saiu com ignição, deu continuidade no movimento e o mercado derreteu. Quem operou hoje olhando exclusivamente o Ibovespa, tá? Por um time frame menor, conseguiu ver essa mesma estrutura aqui que formou lá, tá? Se eu puxo aqui para o Ibov nos 5 minutos, olha o que o Ibov nos 5 minutos fez, pessoal. O Ibov nos 5 minutos desenhou basicamente o mesmo cenário do índice. E quando ele rompeu aqui, porque o índice, pelo fato de ser um derivado, né, do Ibovespa, quando o Ibovespa normalmente puxa primeiro, o índice tende a ir atrás, tá? Então, quando o Ibovespa fez esse candle e puxou para baixo, o índice rompeu a mínima. E aí que realmente desenvolveu o cenário de queda, tá? Então, essa correlação acaba sendo uma correlação extremamente interessante, tá? Que basicamente foi esse candle aqui que eu mostrei para vocês. E dentro disso, quando o índice ele cravou essa região aqui de fundo, né, com os alvos em confluência, a gente consegue perceber que houve uma exaustão e basicamente o mercado iniciou um processo de recuperação. Aqui pelos 5 minutos não dá para ver tão bem assim, pessoal, mas o índice deixou basicamente aqui um cenário de uma figura de reversão, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, né? Rompendo essa angulação aqui, tá? E caracterizando a entrada nesse candle. Esse candle basicamente foi o candle gatilho que acionou aqui o pivô de alta, tá? Pelo 2 minutos a estrutura está bem melhor. Aqui inclusive ele gerou uma continuidade, aqui ele gerou continuidade de movimento. E quem trabalhou com esse pivô de alta, galera, na contratendência, minimamente deve ter pego esse fundo, esse topo aqui e projetado. O primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui e o terceiro alvo basicamente, tá? Acabou cravando essa máxima aqui e o mercado corrigiu novamente, beleza? Então a gente percebe que o mercado ele gerou de fato uma boa queda, né, um bom movimento de queda e depois ele acabou gerando de novo uma nova oportunidade e uma boa oportunidade na compra também. Adriano, por que esse candle aqui gerou uma oportunidade boa? Porque na verdade, galera, o que aconteceu? Ele fez o pivô de alta, certo? Rompeu. Quando ele rompeu, esse candle negativo basicamente fez o quê? Fez um pullback. Aonde? Na cabeça do pivô anterior. E depois esse candle aqui ativou a compra novamente. Então quem entrasse aqui, o stop ficaria aqui embaixo, né? E jogaria uma projeção de pelo menos aí 2 a 3 vezes o tamanho do risco. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha visão aí em relação ao índice no dia de hoje. Se a gente puxar aqui para o dólar, tá? O dólar ele acabou sendo um pouquinho mais complexo os movimentos dele. Entretanto, acabou sendo bem interessante. No começo do dia, a gente percebe que a VWAP do dia anterior acabou fazendo pressão, né? Logo aqui embaixo. O mercado abriu um gap de alta, né? Começou a cair. A hora que chegou aqui embaixo, basicamente fez um preço de fechamento de reversão, né? Ele violou a mínima, voltou e fechou com o corpo dentro do corpo anterior, na região da VWAP. Então, o que aconteceu com o mercado? O mercado acabou pegando força compradora e foi impulsionado para cima. Quando ele passou para cima, vocês não concordam que o mercado tinha caído e depois voltou a subir?
Quando ele passou essa região de topo aqui, o que o mercado acionou? Uma recuperação em V, tá? Isso no intraday. Então, se vocês tivessem pego esse fundo com esse topo, se vocês espelhassem, tá? Olha lá onde que o dólar foi. Nem mais nem menos, tá? Ele simplesmente cravou essa região aqui, tá? Chegou a violar, inclusive, acho que por meio ponto, ele violou a máxima do dia anterior. Como estava muito afastado da média de 9, olha o tamanho da sombra que ele deixou, galera. Então isso aqui basicamente é uma estrela com uma confirmação de venda. Então, o que ele fez? Ele fez basicamente um 1, 2, 3 de venda. 1, 2, 3 de venda com confirmação desse candle aqui, ó, afastado da média de 9 numa região de resistência. O que acontece? Entra fluxo vendedor. Só que o fluxo foi bem forte, né, galera? Se a gente for notar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse candle aqui basicamente foi o candle das 10h20 e aí o mercado derreteu, né? Normalmente, quando as médias se alinham, o mercado não faz esse fluxo todo, mas ele acabou derretendo, né? Basicamente desse topo para esse fundo, o mercado chegou a andar 40 pontos reto, né? Em coisa de 10 minutinhos, 15 minutinhos. E aí o mercado acabou travando, né? Ele fez a inversão das médias móveis, voltou para VWAP, virou para baixo de novo. Basicamente ele consolidou e depois ele veio buscar essa LTA, tá? Essa LTA que eu tenho aqui, pessoal, basicamente é uma LTA de 2 dias atrás, na verdade 3 dias atrás, né? Se a gente pegar aqui, aqui esse fundo, inclusive esse fundo aqui foi aquela confluência que eu mostrei para vocês da LTB do dia de ontem, né? Que acabou pegando nesse fundo, e se a gente estender ela para o dia de hoje, foi onde o dólar, tá? Foi a mínima do dólar e o dólar fez essa inversão. A partir do momento que o dólar fez essa inversão, entrou fluxo comprador, o mercado pivotou, trabalhou acima das médias móveis. E aí, galera, o que ele fez aqui? Ó? Ele subiu, deixou o pivôzinho. E olha o tamanho da força compradora que entrou aqui nesse candle, rasgando as médias e rasgando a VWAP para cima. Aqui basicamente acionou o quê? O pivô de alta. Então quem trabalhou com esse cenário aqui de ignição, e aqui também teve uma confirmação, né, logo na sequência, quem trabalhou com esse cenário deveria ter feito o quê? Projetado esses alvos para cima. Então, se a pessoa pega esse fundo, esse topo e sai jogando alvos para cima, o primeiro alvo estaria aqui, sempre puxando na cabeça do pivô, né? Os níveis de Fibo. Segundo alvo estaria aqui. E o terceiro alvo estaria onde? Estaria exatamente aqui. Beleza? Olha lá onde o dólar foi buscar. Então, o dólar de novo, né? No meio do caminho, ele acabou acumulando, ancorou nas médias, saiu com ignição. E aí ele foi buscar, obviamente, o terceiro alvo dessa projeção aqui. Quando o mercado bateu lá no alvo, a gente percebe de novo que ele acabou fazendo 1, 2, 3 de venda, só que dessa vez um pouco mais singelo, né, vamos dizer assim. Aqui está um pouquinho... na verdade, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas esses topos aqui tem uma angulação de 1, 2, 3. Quando ele fez o terceiro candle aqui, entrou fluxo vendedor e aí o mercado entrou de novo, né? Uma pressão vendedora que basicamente, assim como o índice fez um cenário de um ombro, cabeça, ombro invertido, o dólar ele acabou também fazendo aqui um cenário de um ombro, cabeça, ombro. Tá um pouco torto, né? Essa angulação, mas basicamente ele fez isso daqui, ó. Tá? E quando ele rompeu essa estrutura, obviamente, olha o movimento que fez, certo? Então, dentro disso, ele acabou vindo até abaixo dos 61% dessa queda, né? Aqui, se a gente pega esse topo com esse fundo e a gente projeta, o primeiro alvo está aqui, o segundo alvo foi exatamente a mínima desse movimento, tá? Então, ele acabou sendo basicamente um candle de exaustão, cumpriu os 100% dessa projeção para baixo, ultrapassou os 61% desse movimento e entrou fluxo comprador de novo. Aí, quando ele entrou o fluxo comprador, acabou congestionando, estava tudo desalinhado, né? Médias menores com a média intermediária que é de 50, com a VWAP, o mercado acabou encaixotando aqui, e a hora que o mercado saiu de novo para cima das médias, novamente o mercado acionou um pivô de alta, né? Um pivôzinho de alta que basicamente foi configurado através do rompimento desse topo, certo? Com esse candle aqui, ó. Então esse candle aqui acionou novamente o pivôzinho de alta, tá? Então daria para trabalhar também com alvos projetados para cima. Então se você pegasse aqui o Fibo dessa mínima com esse topo, projetaria uma, duas vezes, tá? E o mercado acabou fechando nessa região de resistência. Não chegou a pegar o terceiro alvo que estava na máxima do dia, beleza?
Então essa foi a visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos pra cima e a game porra!